caros professores, o livro de Amós é um livro maravilhoso, falando a respeito dos profetas que o Senhor chamou para pregar. Ele era um pastor, tá bom? Seu nome significa portador ou fardo, tá? Ele viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo, tá bom? Ele foi contemporâneo de Isaías e de Oséias. Eu começaria ensinando no capítulo 3, tá? O versículo 2 e 3, e ensinando que Deus nos conhece, né? De todas as gerações da terra, só a vós vos conheci. E eu começaria perguntando que experiências eu tenho tido que me ensinam que o Senhor me conhece. No versículo 3, ele fala que nós vamos andar lado a lado, né? Então eu cruzaria com Isaías 55, 8 e 9 também, dizendo que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, né? E ensinaria que tudo que nosso Pai, seu Filho, o Salvador Jesus Cristo tem feito é para que a gente possa alinhar nosso caminho com o dele, para que eles possam andar juntos, para que nós possamos andar juntos com ele, né? E como posso alinhar mais meu pensamento ao pensamento dele, né? O Senhor quer que eu ande ao seu lado, como eu posso me esforçar para seguir os acordos, como ele diz na Escritura, né? Que ele tem firmado por meio dos convênios, né? O versículo número 7 fala a respeito, é uma escritura muito conhecida, né? E fala a respeito de profetas, né? No 100 aqui, se você abrir, ele vai dizer 100, vamos colocar, até, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma até ter revelado os seus segredos. O Senhor só trabalha dessa maneira, né? Faria algumas perguntas também para os meus jovens, né? Se algum amigo não membro lhe perguntasse o que significa ser um profeta, por que precisamos de ter um profeta, o que você responderia para ele, né? Pondere o quanto você é grato, né, para o Senhor ter colocado os profetas hoje em dia aqui na terra. Que verdades tocaram o seu coração nesta última conferência por aquilo que os profetas lhe ensinaram. O capítulo 4 tem muitas coisas que eles falam sobre conversão, né? Não vos convertestes a mim, não vos convertestes a mim, não vos convertestes a mim, né? Então, basicamente, ele fala sobre a importância da conversão. Eu utilizaria, se eu fosse utilizar essa sugestão, eu utilizaria 2 discursos muito bons, o desafio de tornar-se, que é do Elder Oaks, e ele ensina que testificar é saber e é sentir e saber. E converter é fazer e tornar-se. E ele fala a diferença dos dois também. O Elder Bernard tem um discurso chamado Convertidos ao Senhor. Nessa declaração ele diz assim: o testemunho por si só não será suficiente para proteger das tempestades, da escuridão e da maldade desses dias em que vivemos. O testemunho é importante e é necessário, mas não é suficiente para prover a força e a proteção espiritual de que necessitamos. É por isso que nós temos muitas pessoas que têm o testemunho e se afastam. Nós precisamos entrar no processo de converter-se. Esse discurso dele também tem diversas coisas muito interessantes. No capítulo 8, não é aqui, no capítulo 8, no versículo 11 e 12, ele começa a falar sobre a fome que teria nesses últimos dias, né? Então, que é a apostasia, né? Mas eu começaria perguntando que tipo de fome é destacado nestes versículos. O que pensam que isso significa? Como o Senhor tem suprido, o Senhor, o Salvador, tem suprido minha fome espiritual. E eu depois faria uma atividade correlacionada com o capítulo 5, para que eles pudessem estudar do 4 ao 11, o 12, o 14, o 15, o 25 e o 26. E eu pediria para ele procurar verdades nesses versículos que poderiam evitar a minha apostasia pessoal. No capítulo 6, tá? Ai daqueles que estão sossegados, se você fosse utilizar essa sugestão,
clique em Sossegados, que ele vai te dar, segundo Nef, 28, 21 a 24, que é uma excelente escritura para dizer que tudo vai bem em Sião, né? O que vocês acham que isso significa, ser sossegado em Sião? Como evitar a complacência espiritual, que é o que ensina no versículo 21 a 24, tá? Se você quiser usar um discurso muito bom, é esse do Elder Bednar, chamado Vigiar e Orar Continuamente. A complacência e a negligência espiritual nos tornam vulneráveis aos assuntos, aos avanços do adversário. A imprudência espiritual traz grandes perigos para a nossa vida. Então, essas são algumas das sugestões, tem as que estão no manual. Espero poder ajudá-los na preparação dessa aula, que com certeza será muito boa. Um forte abraço a todos.